mais uma vez, aqui a gente com as nossas aulas de tráfego, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma estrutura matadora de públicos no Facebook Ads. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui na teoria e na prática, tá? Nessa mesma aula, talvez a aula vai ficar um pouco comprida, mas vai valer a pena. Você vai aprender exatamente tudo sobre segmentação de público só nessa aula, tá? Segmentação, hierarquia, exclusão de um público do outro, tá? Orçamento, nomenclatura dos públicos, tá bom? Então, vocês vão sair daqui bem assim, avançados com relação às segmentações dos públicos, tá? E além disso, eu vou te mostrar nessa própria aula a estrutura que eu utilizo aqui, tá certo? A estrutura chefe, a estrutura base de qualquer campanha que você for criar, você vai ter esses tipos de público aí dentro da sua estrutura, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Então, vamos para o primeiro público nosso. Qual que é o nosso primeiro público que a gente vai criar para anunciar para essas pessoas? Tá? São as pessoas que já se cadastraram. Se você tem, por exemplo, você não trabalhou nada com anúncio, mas ainda assim você tem uma lista de pessoas que você tem lá em qualquer lugar, num arquivo do Word, tá lá a lista de pessoas, tá? Ou a lista de clientes, entendeu? Então você tem aquela lista e você quer anunciar para aquelas pessoas, ou pessoas que se cadastraram para uma aula gratuita sua, para um e-book, tá? Qualquer coisa que você tenha um cadastro de pessoas potencialmente clientes de vocês, tá? Então, se você tem isso, você consegue puxar essa lista de leads, né? De pessoas que se cadastraram dentro do Facebook e anunciar para essas pessoas, né? Você vai saber criar esse público aqui, tá? Então, o público de Initiate Checkout. Qual que é o público de Initiate Checkout? Se você faz venda no Perpétuo, se você tem uma página de vendas ou um site onde tem um botão, a pessoa clica nesse botão e cai numa página de checkout e não compra o seu produto, tem como você criar esse público também. E ele fica nessa seção do público 00, nesse primeiro público nosso, nessa primeira estrutura nossa. Beleza? E se você tem uma lista de clientes, né? Também é legal você colocar ali nesse público, se você tem um outro produto para oferecer e você utiliza esse público também. Você comunica para eles que você tem um produto, o próximo produto da sua esteira, tá? Então, os clientes que compraram o primeiro produto não compraram o segundo, então tem como você anunciar esse segundo produto para esses clientes. Então, tem todas essas possibilidades de você criar apenas em um conjunto de anúncios, tudo isso aí. Como que eu crio isso, Flávio? Vamos lá para a prática, eu vou mostrar para você como é que você cria exatamente esses 3 tipos de público aqui, que são a nossa primeira segmentação, que é o público de leads, de Initiate Checkout ou o público de clientes. Beleza? Vamos lá para a nossa campanha. Bom, a gente está aqui então agora já no gerenciador de anúncios. Você já conhece esse gerenciador por conta de umas aulas anteriores ali que eu já mostrei para vocês a cara dele, configurações iniciais, como criar até chegar aqui você que está do zero, tá? Então, você já aprendeu objetivos de campanha, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui da campanha que a gente mais vai utilizar aqui nas nossas aulas de tráfego, que eu mais recomendo para você, que é o objetivo de conversão, tá? Que é capturar lead, fazer a pessoa executar uma ação naquela página, naquele site, naquele local que você mandar essa pessoa, tá? A maioria, 90% das campanhas que a gente criar vai ser com base em conversão, tá? Que inclusive você já viu na aula de objetivo de campanha aí. Beleza? Vamos continuar. Vou dar o exemplo do objetivo. E assim, pessoal, um recadinho muito importante. Eu vou passar uma estrutura de públicos que tem, sei lá, 7 públicos diferentes ali. Flávio, eu preciso utilizar os 7 públicos em qualquer campanha que eu for subir? Não, você não precisa utilizar os 7 públicos. Eu só estou mostrando uma estrutura ideal que você possa criar, uma estrutura avançada, tá? Mas, se você tem pouca verba, porque para cada público você precisa de no mínimo R$6 para anunciar, para cada público desse, conjunto de anúncios que você criar. Tá? Então, se você tem uma verba limitada de R$20 por dia, você vai pegar os públicos que você acha conveniente anunciar e anuncia, tá certo? Você não precisa anunciar para todos estes públicos que eu criar aqui, tá? Essa é uma estrutura completa, né, e avançada. Se você tiver verba para anunciar, você vai anunciar para essa estrutura completa. Se não, você vai pegar alguns exemplos de públicos que eu coloquei aqui e colocar um público
ou 2, ou 3, ou 4 públicos, beleza? Então vamos clicar aqui e vamos aqui para a parte dos nossos públicos. Então criamos a campanha normal aqui, objetivo, e vamos aqui já criar o nosso primeiro público, a nossa primeira segmentação, beleza? Então vamos lá. Vocês vão perceber que essas aulas, elas vão ser igual um quebra-cabeça. Você vai aprender tudo sobre público, você vai aprender tudo sobre anúncio, você vai aprender tudo sobre objetivo de campanha, você vai aprender tudo sobre pixel. Depois, a hora que você for montar a campanha, você já vai saber separadamente cada um desses daí, tá certo? E aí, depois, você vai montar o seu quebra-cabeça, você vai personalizar a sua campanha. Você vai pensar assim, opa, peraí, eu vou utilizar o objetivo de conversão para o público de lead e para o público de interesse, e eu vou utilizar esse tipo de anúncio para o público de lead, e eu vou utilizar esse tipo de anúncio para o público de interesse, ou eu vou utilizar o anúncio de conteúdo. Vocês entenderam? Então, você vai montar, você vai personalizar depois sua campanha, porque você vai saber exatamente cada processo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nomenclatura do público de leads, tá? Como é que a gente faz? Igual eu fiz ali, ó. Público 00, leads, e-book, por exemplo, tá? Então, eu vou dar um exemplo de como você criar esse público de leads e-book, tá? Pessoal, eu coloquei os 3 juntos, leads e-book, initiate checkout e clientes no mesmo público. Você pode fazer isso, tá? Ou você pode fazer eles separado, desde que sejam nessa parte aqui, do 00, tá certo? Então, eu só quero fazer público de leads que baixaram o meu e-book, sem problema, aí você não precisa colocar o initiate checkout. Tá? Eu só vou mostrar para vocês que eles podem ser usados nessa etapa inicial, nesse primeiro conjunto de anúncio. Tá? Por quê? Teoricamente, eles são um público mais pequeno e depois, na hora que a gente for começar a duplicar esses conjuntos de anúncios nessa mesma campanha, nós vamos excluir um dos outros. E para dar sentido na hierarquia, na exclusão de público, que a gente vai falar mais depois, o ideal é que um dos primeiros públicos seja o público mais segmentado seu, mais qualificado, e teoricamente esse público ele vai ser menor que os outros, então eles vão ser excluídos dos outros, tá? Mas você vai entender melhor depois em hierarquia e exclusão de públicos, tá certo? Então vamos lá, exemplo de como criar o lead e-book, tá? Vamos salvar como aqui, beleza, vou dar o exemplo. Nós vamos clicar em editar para entrar dentro do nosso conjunto de anúncio aqui para a gente criar o público de leads, um remarketing que você vai fazer para quem se cadastrou para o seu e-book, por exemplo. Vamos utilizar esse exemplo. Pessoal, aqui vocês já aprenderam como criar a conversão, como fazer o pixel, como inserir o pixel nas páginas, tá? Nas aulas anteriores eu já falei tudo isso, conversão personalizada, tá certo? Não vou repetir para a gente não ficar aqui muito demorado na aula, tá? Então você vai colocar a sua conversão principal. Então se você está vendendo o seu produto, tá? E vai anunciar para quem baixou o seu e-book, então é o evento de compra. Você está mandando para a sua página de captura e você quer que esses leads do e-book comprem o seu produto lá na sua página de vendas, por exemplo. Tá? Então, você vai colocar o evento compra aqui. Não, eu quero anunciar para os meus leads as pessoas para elas se cadastrarem no meu lançamento, numa campanha que eu estou fazendo para chamar para o meu lançamento. Aí o evento de conversão vai ser o quê? Leads, evento, tal. Leads, lançamento, tal. Tá certo? Então, aqui é o evento de conversão que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Beleza? Então, vamos imaginar, então, nesse exemplo, que eu quero vender um produto numa página de vendas para esse público de leads, tá? Então, coloquei o evento de compra. Eu quero que essas pessoas que eu estou anunciando comprem. Facebook vai trabalhar em cima disso. Orçamento, já vamos começar a falar de orçamento aqui já. Por que eu deixo no mínimo R$6? Porque é o valor de $1, tá? Aproximadamente. E no mínimo é $1 por conjunto de anúncios. Não tem como eu anunciar menos que isso. Menos que R$6. Então, R$6 orçamento mínimo para o conjunto de anúncios. Flávio, por que você não põe R$100? Porque eu estou começando. Eu estou tentando ver, estou tentando analisar. Então, eu tenho que começar devagarzinho, ver os cliques, a análise, otimização, que é uma próxima aula que vocês vão ter, para ir eu entendendo e ir escalando esse dinheiro. Então, vamos começar pouquinho. Beleza? Não, Flávio, eu já sei como é que funciona esse conjunto, eu quero escalar mais. Pode colocar mais dinheiro, mas eu colocaria R$6. Até porque esse público de leads seu, se ele for um público de 2.000 pessoas, R$6 por dia já vai atingir uma grande parcela dessas pessoas, ok?
As datas eu vou passar, porque minha campanha vai rodar livre. Beleza, então, o que eu vou fazer para mim criar esse público de leads? Eu venho aqui, criar novo, público personalizado, clico em site, dou um avançar, e aqui eu já configurei o meu pixel em todas as minhas páginas, então o pixel está lá na minha página de captura e na minha página de obrigado do e-book, correto? Pixel nas duas páginas, computando esses acessos nas páginas. O que eu faço? Seleciono o pixel, e aí nos eventos eu falo assim, não são todos os eventos do site, eu quero um evento específico, que é só quem caiu na página de obrigado do e-book. Pessoal, isso vai servir de exemplo para um monte de coisa. Só estou mandando o e-book aqui para vocês entenderem como exemplo mestre, mas ele vai servir de exemplo para vários outros públicos que você for criar. Então, pessoas que caíram na página, aqui você pode deixar 180 dias, tá? Que é o tanto de dia que as pessoas que se cadastraram vão serem impactadas. Então, se uma pessoa... se eu tenho uma campanha rodando há 180 dias para trás, todas essas pessoas que entraram naquele site, elas vão ser impactadas por esse anúncio que eu vou fazer agora. Tá? Então, pessoas que entraram naquele site durante os 180 dias para trás, elas vão ser impactadas por esse novo anúncio que eu estou criando. Elas vão criar esse público, tá certo? Então, qual que é a URL lá da página de Obrigado do e-book? Obrigado-e-book, tá? Por exemplo, então, pessoas que se cadastraram no seu e-book, caíram na página de Obrigado do e-book, viraram leads, e aí o Facebook já sabe disso. E aí você vai criar esse público dessas pessoas, tá? Não são as pessoas que caíram na página de captura, e sim só as que caíram na página de obrigado. Sendo assim, eles são os seus leads. Então, você vai colocar aqui, ó, leads, e-book. E-book, tal, né? Criamos o público de e-book. É isso. Você vai dar um criar público aqui e pronto. Você vai dar um concluir e pronto. O nosso primeiro público de lead de e-book está criado, esse público personalizado, que você vai poder agora reimpactar nesse anúncio aqui que você for fazer essas pessoas, tá certo? Entenderam? Beleza. Qual que é um outro tipo lá que eu falei? Initiate Checkout. Como que eu crio um público de Initiate Checkout? Tá? Então, vamos aqui dentro, para dentro da plataforma. Eu venho aqui em criar novo, público personalizado. E aí vocês vão adaptar. Lembra do quebra-cabeça? Vocês vão personalizar as campanhas. Se você acha que tem sentido impactar pessoas que iniciaram o checkout e não compraram o seu produto, você vai colocar junto aqui também. Se você acha que sentido só colocar essas pessoas, você só coloca essas pessoas, tira do lead do e-book. Ou, ao contrário, do lead do e-book também. Beleza? Então, você vai colocar site, vai dar um avançar. Beleza? Pixel GD, que esse pixel está configurado não dentro da sua página. Agora, nesse momento, o pixel vai valer porque ele está configurado dentro da sua plataforma de vendas, lá dentro do Green. Tá certo? Então, tem a aula que eu ensino você a configurar o pixel lá dentro do Green, e aí, depois disso tudo configurado, você não precisa fazer mais nada, você precisa fazer o que eu estou te mostrando aqui agora. Pixel GD, e agora, aqui, ao invés de eu colocar pessoas que visualizam página e tal, eu venho aqui, ó, dos seus eventos padrão. Então, o pixel lendo lá dentro da plataforma de vendas, ele já vai começar a criar os eventos padrão, conforme as pessoas for acessando o checkout, comprando, ele vai criando esses eventos padrão. E o evento de quem entrou no checkout é o Initiate Checkout, beleza? O que eu faço aqui? Coloco dos últimos 180 dias, então, de 180 dias para trás, quem entrou no checkout vai ser reimpactado por esse anúncio, tá? Então, o nome do público vai ser aqui, ó. Initiate, vamos colocar assim, ó. Visitaram checkout tal, nome do produto, por exemplo. Visitaram checkout, nome do produto. Beleza? Pronto. Criamos aqui o público. Facinho desse jeito, tá certo? Eu dou um concluir aqui. Beleza, mas eu quero criar, eu quero impactar as pessoas que entraram no checkout, mas não compraram. Então, eu tenho que excluir o público de quem comprou, tá certo? Então, eu venho criar novo, vamos criar esse público de quem comprou aqui. Mesma coisa, site, avançar, beleza? Pixel,
Aqui eu venho, em vez de eu vir no Immediate Checkout, eu venho em Purchase, que é compra, tá certo? Então, pessoas que compraram nos últimos 180 dias. Compraram produto tal. Olha só. E eu venho e eu crio esse público, tá certo? Só que eu não vou anunciar para esse público, só se prevalecer aquela regra de que eu quero anunciar um produto 2 para quem comprou o produto 1. Beleza? Senão você vai excluir essas pessoas, tá? Então, eu venho aqui, esse Leads e-book eu vou incluir, porque ele está criando o público e já está jogando no excluir, tá, pessoal? Tem um bug do Facebook isso aqui. Então, você sempre tem que vir aqui e incluir esse público aqui, ó. Tá? Então, aqui dentro desse meu primeira segmentação, desse meu conjunto de anúncios, eu tenho o público que visitou, se cadastrou no e-book, que visitaram o checkout, e aí eu excluo o público que comprou o produto tal, tá? Então, excluir. Mesma coisa vai acontecer com esse público aqui, ó. O público da sua lista de clientes. Se você tem uma lista de clientes num arquivo, numa planilha, você vai selecionar aqui, vai avançar, vai dar mais um avançar aqui, você vai colocar não aqui, vai avançar, e nós vamos carregar esse arquivo aqui dentro do Facebook, tá? Então, tá lá dentro de uma planilha .csv, .xls. O Facebook vai ler essas informações, tá? Dessa planilha e vai buscar essas pessoas com base no nome delas, no e-mail delas, no telefone delas. Mas o Facebook sabe disso? Você acha que ele sabe ou não? Ele sabe e muito, tá? Porque você deixa lá essas informações lá no Facebook. E aí ele puxa todos esses dados para você, tá certo? Então, por exemplo, ó, compraram desafio 100. Então, é uma lista de clientes nossos que compraram desafio 100. Eu não quero anunciar para essas pessoas porque elas já compraram, tá? Então, eu venho aqui, crio aqui o meu produto, dou um avançar, ok? Ele vai mapear as coluninhas e tudo mais, telefone. Eu venho aqui importar e criar, ele vai criar esse público para mim, tá? Vamos ver, ó. Olha lá, ó. Tá carregando as linhas, tudo mais, beleza, criou. 28 pessoas que compraram o desafio 100 foram incluídas aqui nessa lista. Então, eu excluí o anúncio dessas pessoas, tá? Ou não, eu quero fazer um anúncio para essas pessoas. E aí você inclui ou exclui, tá? Incluir ou excluir. É só você ver onde está o seu público aqui. Ó, compraram um produto tal, eu excluí. E agora eu vou excluir também. Ó, é só clicar em cima e excluir quem comprou o desafio, porque eu não quero que o anúncio apareça para eles, tá? Não, eu quero que o anúncio apareça só para quem comprou. Então, exclui esses dois e inclui esses dois. Beleza? Então, só para você ter em mente aí como que você pode criar esses primeiros públicos aí. De leads, né? De lista de clientes ou lista de leads também. Vale, isso aqui prevalece para lista de leads, não precisa ser só pessoas que compraram, tá? E também as pessoas que visitaram o seu checkout e não comprou e as pessoas que compraram lá dentro do seu checkout lá no GUI. Beleza? Então, já temos aqui os nossos primeiros exemplos. Leads e-book, Immediate Checkout, lista de clientes e comprou produto tal lá dentro do Green. Você já conseguiu criar aí. Você já aprendeu a criar esse público. Flávio, eu posso anunciar só para um público? Eu posso criar só um público desse? Pode. Beleza. Desde que esteja nesse momento aqui, ó, nesse conjunto de anúncio. Nesse primeiro conjunto de anúncio aqui. Flávio, eu não quero fazer campanha para nenhum desses. Beleza. Vamos para o próximo conjunto que eu vou passar para você agora. Fechou? Então vamos lá. Vamos para o segundo conjunto de anúncios, que é o quê? Pessoas que visitaram sites. Tá? O público visitaram sites. Qual que é o público que visitaram sites? É o público que visitou o seu site raiz. Seu site tem um acesso do caramba, tem 50 mil pessoas. Lógico, se você tiver colocado o pixel antes, ele computou essas 50 mil. Se não, ele vai computar a partir do momento que você colocar o pixel. Beleza? Então, o quão mais antes você colocar o seu pixel no seu site, vai ser melhor. Que ele já vai estar populando essas pessoas, esses públicos. Visitou o site, visitou sua página de captura, sua página de venda, seu blog. Em qualquer lugar que você conseguir colocar o pixel do Facebook,
É isso que a gente vai criar aqui agora. Beleza? Vamos lá então, na prática. Vou fazer o quê? Para mim manter essa estrutura de público, venho aqui e venho em duplicar. Confirmo a duplicação. Beleza? Então vamos lá, galera, do programa de aceleração. E essas aulas são focadas para vocês, tá? Eu tentei colocar tudo aqui o que vocês provavelmente vão precisar aprender sobre tráfego, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo público, que é a galera que visitou meu site, meu blog, minha página de vendas. Nós vamos aprender a fazer isso aí. Eu só vou deixar um exemplo, porque daí você vai usar para todos os outros, beleza? Visitaram sites, vou colocar aqui, tá? E aí esses sites podem ser todos esses canais que eu falei aí. Aqui você não vai mudar nada, orçamento você não vai mudar nada, beleza? E aí você vem criar novo público, tá? Agora um momento importante. Se eu já anunciei para essas pessoas, se eu já estou anunciando para essas pessoas nesse conjunto de anúncio aqui, pessoal, presta bem atenção. Se eu já estou anunciando para o lead, para o initiate checkout, para quem é cliente, nesse outro conjunto, para que eu vou estar anunciando para eles aqui de novo? Vou estar gastando dinheiro à toa. Então, o que eu vou fazer? Excluir este público, porque aqui eu não preciso que ele apareça, e eu venho e excluir este público aqui também, tá? Eu só vou colocar público que ainda eu não anunciei nos outros conjuntos. O que eu estou fazendo aqui? Exclusão de público de um do outro. Estou excluindo o público A do público B, porque se eu anunciar para o público A e B no mesmo conjunto, eu vou gastar dinheiro. Tá? Eu já estou anunciando para o A separadinho lá. Flávio, por que você está separando todos esses públicos? Justamente para a gente ter métricas e a gente analisar separadamente qual é o nosso melhor público. Simplesmente isso. Tá certo? Quando você quer testar o seu público, você separa ele e você garante que você está colocando orçamento só para aquelas pessoas. Beleza? E assim você otimiza melhor na hora lá de otimizar a sua campanha. Beleza? Então vamos lá, vamos criar novo público personalizado. Eu quero criar um público de quem entrou no meu site, na minha página de captura no meu blog. Então, suas fontes, site, dou um avançar, tá? Seleciono o pixel que já está tudo lá dentro dessas páginas, desses sites, beleza? Venho aqui todos os dados do site? Não, porque ainda assim são páginas específicas. Então eu vou colocar páginas específicas. Flávio, por que você coloca 180 sempre? Porque eu quero pegar todo mundo. Quero pegar o maior número de pessoas possível. Ah, mas se ele entrou há 180 dias atrás, o que entrou lá no primeiro dia, nem vai lembrar de você. Beleza. Se ele não lembrar de mim, não tem problema, tá? Eu posso fazer um público de 7 dias. Então eu venho aqui, posso fazer, altero para 7 dias. Eu quero as pessoas que só entraram na minha página uma semana atrás, porque eles estão quentes. Isso são estratégias, são opções que você pode fazer, tá? Você está livre para fazer isso. Só que eu quero mais volume, então eu vou colocar mais dias. Eu quero mais qualidade, coloco menos dias, só que daí eu não vou ter tanto volume. Mas é um teste que você vai fazer aí, tá certo? Então, aí essa página contém o quê? Ah, o meu site raiz, ele contém lá, Flávio Zamproni. Então, vou colocar aqui o meu site. Beleza. Se eu quiser criar esse público separado do site Raiz Flávio Zamproni, eu separo. Se não, eu crio toda essa galera aqui junto. Quem entrou no meu site, quem entrou na minha página de vendas, quem entrou na minha página de captura, quem entrou no meu blog, eu quero um público todo, um bolo só. Qual que é a minha dica? Minha dica, se você tem poucas pessoas, pouco tráfego nesses sites, nesses canais, junta tudo que é melhor para o Facebook gastar. Tá? Agora você fala assim, não, eu quero medir exatamente quem entrou no meu site. Aí você vai lá e faz um público de quem entrou no seu site, visitaram o site. Não, eu quero medir exatamente, eu quero anunciar exatamente para as pessoas que só entraram na minha página de vendas. Cria lá, contém página de vendas. Beleza, pessoal? Tá, então aqui minha página de vendas é página de vendas. Beleza, isso são exemplos só, tá, pessoal? Minha página de captura, página de captura. O que é isso? É o link que é depois da barrinha do domínio. Você não vai colocar o domínio inteiro. Você vai colocar www.flaviozamproni/Flávio Zamproni. Esse é meu site. www.flaviozamproni.com.br/página de vendas. Essa é a página de vendas do Flávio Zamproni, que ele está vendendo um produto específico direto lá nessa página. Beleza.
www.flaviozamponi.com.br/página de captura. Esse é um site do Flávio que ele está só capturando leads para um e-book que ele está disponibilizando, tá? Blog Flávio. Tá. Então lá, www.flaviozamponi.com.br/blog Flávio. Esse é um blog que eu tenho meus conteúdos lá dentro que eu quero pixelar essas pessoas que entraram aí dentro. Show de bola. Aí você vai colocar aqui, ó, visitaram sites, que são todos esses canais em um só, tá? Se fosse só o site, visitaram o site. Se fosse só a página de vendas, visitaram a página de vendas. E assim sucessivamente. Beleza? Eu venho aqui, crio o meu público, dou um concluir e show de bola. Ele já, reparem que ele vai entrar no excluir. Quer ver? O Facebook está com esse bug. Não é para ele excluir, é para ele incluir. Tá vendo? Então, eu venho aqui, visitaram o site, sempre presta atenção nisso. Incluir este público. Então, o seu público que você vai anunciar tem que estar no incluir, tá? Beleza, vou fazer uma... Aí, depois, lá nos anúncios, eu vou mostrar para você como é que você faz um anúncio específico para esse conjunto. E aí, você vai fazer anúncios específicos, por exemplo, só para quem entrou nesse site. Você fala... E aí, gente, tudo bem? Legal que vocês estão visitando aí os nossos sites, os nossos conteúdos, o meu blog. Eu quero mostrar uma oportunidade para você. Eu vou estar fazendo um lançamento e eu queria que você participasse. Então, entra aqui e se cadastra, beleza? Eu quero ter uma oportunidade para você que está visitando nossos sites aí. Estou vendendo produto tal e eu queria que você desse uma conferida. Pode ser em vídeo, esse anúncio, pode ser em imagem, mas lá nos anúncios eu vou mostrar mais como você faz esse tipo de anúncio para esse público. Esse anúncio lá eu vou dar um nome para ele. Então, mais uma vez, você vai personalizar toda essa campanha aí que você for fazer. Tá certo? Beleza, definimos então o nosso segundo público. Show de bola! Vamos lá para o nosso terceiro público, que está 02, mas é o 3, porque eu comecei do 0. Não sei porque que eu fiz isso, mas vamos deixar assim. Público de envolvimento, IG e Facebook, Instagram e Facebook, tá? Pessoal, esse público é muito valioso para vocês, tá? Assim como quem visitou o seu site, porque esse cara já teve interesse, está fazendo remarketing com ele, esse também é um público de remarketing, tá? É um público quente, que já teve um contato com a sua publicação lá no Facebook, com o seu anúncio, você publicou lá uma coisa no Instagram, esse cara curtiu, ele comentou, ele está assistindo os seus vídeos lá, ele está compartilhando seus vídeos, ele está salvando os seus vídeos. Tudo isso tem como você refazer a campanha para essas pessoas, reimpactar. E como é que você faz isso? Vamos lá na prática. Então vamos duplicar, vamos continuar na nossa estrutura matadora de públicos aqui. Beleza? Dupliquei. Nomenclatura, já vamos colocar o nosso nomezinho. Público número 2, tracinho, bonitinho. O que é? Envolvimento, IG e FB. Vamos colocar um exemplo aí de um aluno do nosso... Vamos colocar o exemplo do Gabriel. Gabriel Roquembar. Tudo que... Quanto é pessoa que se envolveu com o Instagram do Facebook do Gabriel Roquembar, nós vamos criar aqui, tá certo? Os nossos públicos. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar uma aumentada. Vou dar uma aumentada no orçamento. Pessoal, vocês estão vendo que cada vez que a gente duplica um público, vai duplicar o orçamento. Então, se eram R$6 aqui, esse aqui já foi para 12 e agora eu coloquei 10, já foi para 22, tá certo? Então, se você não tiver uma verba tão grande, você vai controlar o seu orçamento e colocar os públicos que você preferir, que você achar que deve ser melhor, tá? O que eu acho melhor é você colocar todos, mas depois você vai ir colocando, vai entendendo essa campanha, beleza? Então tá bom. Por que eu coloquei mais 10? Porque ele é um público maior do que esses dois aqui. Então, eu vou precisar de uma verbinha maior para tentar alcançar o máximo possível dessas pessoas, beleza? Vamos lá novamente em criar novo, público personalizado, ok? Estamos aqui na vibe do público personalizado ainda. Então, qual que é o primeiro que a gente vai criar? Que se envolveram com a página do Facebook do Gabriel, beleza? Então, vamos ver se a gente acha aqui. Não, vai ser da Green, vai ser da Green, o exemplo da Green, tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, página do Green, tá?
Então, todos que se engajaram com essa página nos últimos... Tá vendo que aqui ele já aumentou. Aqui, contrário do site, que é só 180 o limite, aqui são pessoas que se envolveram há um ano com seu canal do Instagram e Facebook. Dá para você trazer essas pessoas. Flávio é muito antigo, então traz mais recente. É aquilo que eu já comentei no outro público ali. Mas vamos deixar 365, não tem problema. E aí a nomenclatura desse público você vai colocar assim, ó, envolvimento FB, green, no caso, depois a gente tem que mudar o nomezinho ali, 365D. É isso que você vai ter que colocar, tá certo? Vou colocar aqui na frente teste, senão ele vai... Eu já criei um público com esse nome. Criei o público do envolvimento. Pronto. Flávio, eu posso colocar envolvimento de outras fanpages aqui? Pode colocar, tá? Se tem sentido para você incluir outras fanpages aqui, pode colocar, beleza? Então, ó, eu incluí o envolvimento. O que eu vou fazer aqui? Lembra do público passado? O que a gente fez? A gente excluiu. Eu já estou anunciando para visitar uns sites aqui. Para que eu vou anunciar de novo? Então, eu venho e excluo. Show, só deixei o envolvimento. Os outros que a gente anunciou já estão excluídos aqui. Beleza? Então, isso se chama exclusão de públicos, exclusão e hierarquia. Tá certo? Qual que é um outro público de envolvimento que a gente pode criar? Do Instagram. Então, aqui, ó, canal do Instagram, conta do Instagram. Vamos avançar? Então, vamos procurar aqui o Instagram do Green. Olha só. Todos que se engajaram nos últimos 365. Envolvimento IG Green 365D. Olha a organização para você não ficar perdido. Deixa eu colocar o teste, porque esse aqui eu já tenho criado também, senão ele não cria o público. Criei o público, onde ele vai cair? Ele vai cair aqui, ó. Ou no excluir ou no incluir. Sempre presta atenção. Olha lá. Caiu aqui no já incluso. Então, eu já tenho o público de envolver o Facebook, envolver o Instagram. Flávio, posso criar um conjunto de anúncio específico só para o envolvimento Facebook? Pode. Posso criar um grupo exclusivo, conjunto de anúncio exclusivo para envolvimento Instagram Green? Pode. Tá? Eu só estou mostrando para vocês junto aqui, porque é um jeito que eu faço que dá certo, mas você pode fazer isso tudo separadinho. Vamos criar mais um de envolvimento, que é as pessoas que assistiram os seus vídeos. Olha só, olha que poderoso. Vídeo, avançar, ele está com um bugzinho. Vamos atualizar aqui. Então, vamos lá, vamos criar novo. Vamos criar um público agora das pessoas que visualizaram seus vídeos. Olha só que legal. Show de bola, abriu aqui. E aí, em que engajamento, você tem a opção de colocar essas... Eu vou te explicar o que é isso aqui, ó. 25% até 100% do seu vídeo. Então, tem como você particionar o seu público de quem assistiu metade, quem assistiu o começo apenas, ou quem assistiu até o final, tá? Qual que é a vantagem de quem assistiu o começo? É porque você vai pegar um volume maior de pessoas. A desvantagem? Talvez essas pessoas sejam desqualificadas, elas não se interessam. Qual que é a vantagem de você pegar uma pessoa que assistiu até o final? Qualidade, esse cara deu atenção para você. Desvantagem? Poucas pessoas, né? Não são tantas pessoas que foram até o final do seu vídeo. Então, você pode trabalhar... Eu vou trabalhar aqui com metade, tá certo? Então, coloca aí metade, quem assistiu metade dos seus vídeos. Quais vídeos? Você vem e escolhe, tá? Ó. Então, ele vai te mostrar uma lista de todos os vídeos que você posta lá no Instagram, no seu Facebook, tá? E aí vai ter uma lista das visualizações desse vídeo, tá certo? Então, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar a página da G Digital aqui, ó. Nós temos vários lá dentro da nossa fanpage do Facebook, ó. Então, ó, temos vídeos com 3.388, temos vídeos com 217 mil visualizações, né? Então, você vai selecionando esses vídeos, tá certo, pessoal? Ó, 119 mil, olha o monte de pessoa que eu tenho conhecida aqui para anunciar, entendeu? Então, são públicos quentes que você pode selecionar. E você vai selecionando aqui, ó. Ah, esse vídeo eu não quero. Ah, eu só quero fazer um público de quem assistiu esse vídeo aqui, ó. Então, eu só seleciono ele e venho, ou eu seleciono todos. Fica a sua escolha, beleza? Dou um confirmar aqui. Show. Retenção, deixo 365 dias. E aqui na nomenclatura você vai colocar view vídeo 50% G digital nos últimos 365 dias. Tá certo? E eu venho
e crio esse público aqui, tá bom? Então, criei mais um público de envolvimento, beleza? Ele ficou, lá, ele não caiu aqui. Espera aí, vamos lá, vamos ver. Deixa eu dar um concluir. Caiu aqui, ó. Então, eu tenho meu público de envolvimento Instagram, Facebook, viu vídeo, todo criado aqui. Você pode criar quantos públicos você quiser. Você pode variar nos dias, você pode variar na sua fanpage, você pode colocar outra fanpage, tá? Então, e quanto a isso, show de bola. Beleza? Então, esse público, ele teoricamente é um pouco maior do que esse, e esse é um pouco maior do que esse. Então, eu estou excluindo um do outro. Por isso que eu estou fazendo nessa sequência. Tá certo, pessoal? Próximo público, então. Público de lookalike. O que é o público lookalike, Flávio? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é o lookalike. O Facebook, ele tem muitas informações sobre as pessoas, tá? E se você fala assim para o Facebook, eu quero que você pega pessoas parecidas, como você conhece essas pessoas, eu quero pessoas parecidas com o meu público de leads, por exemplo. Então, lá no seu público de leads, tem 1000 pessoas baixaram o seu e-book. Leads e-book. Então, tem um público de 1000 pessoas aqui, tá? O que o Facebook vai falar? Ah, beleza. Ah, Flávio, então tá bom. Se você quer então mais pessoas que não te conhecem, mas que são parecidas com essas 1000 que baixaram o seu e-book. Olha só, esse público de lookalike, vou contar um segredo aqui para vocês aqui, ó. É um dos melhores que a gente tem aqui na G Digital, que eu faço teste no Green na G Digital, tá? Quando eu falo de um público lookalike, a gente tenta trazer uma base qualificada para o Facebook. Se esses leads forem ruins, de má qualidade, não vai dar muito certo. Ele vai trazer 1 milhão de pessoas parecidas com esses 1000 leads que são ruins. Então, lembra que a sua base ela precisa ser muito boa, ela precisa ter qualidade. Ah, Flávio, sei lá, meus leads do e-book vieram muito curiosos. Então, pega os seus clientes. Você tem lá 400 clientes na sua lista lá, baixa essa lista e vai ali e fala para o Facebook. Facebook, cria pessoas semelhantes, parecidas com esses 400 clientes que eu tenho. Show de bola. Ou não. As pessoas que visitaram o meu site raiz, e essas pessoas são muito boas. Eu tenho lá 10 mil pessoas que visitaram o meu site raiz. Beleza, o Facebook fala, dá aí para mim que eu vou achar 1 milhão de pessoas parecidas com isso. Então, pessoal, vocês estão vendo tanto de variação que você pode... Então, eu recomendo no mínimo 400 pessoas que esse público esteja e que essas pessoas sejam realmente qualificadas, senão você vai ter um público ruim. Beleza? Como que ele varia isso? Ele cria um público de 1%, 2%, 3% e vai até 10%. Tá certo? Então, eu, Flávio, recomendo os seus primeiros testes apostarem num público de 1%, porque são 1 milhão e 300 mil pessoas que ele cria parecidas com essas daqui. Cara, 1 milhão e 300 é muita pessoa. Então, você não precisa ampliar. E o que acontece? Qual que é a desvantagem quando você vai ampliando? Você tem maior volume de pessoas, ok. 1% ele dá 1 milhão e 300 mil pessoas. Show. 2% ele já vai para, se eu não me engano, 2 milhões e 500 mil. Tá? 3%, 4 milhões. E assim vai. Só que qual que é a desvantagem? Porque quanto maior a porcentagem, mais longe de qualidade ele fica. Ele fala assim, ó, te dou volume, mas não te garanto qualidade. Então, trabalha aqui que vai dar certo nesse público lookalike, beleza? Vamos lá para a prática? Vamos criar um deles, então? Então, vamos para a nossa estrutura matadora, vamos duplicar, vamos fazer a exclusão dos outros. Vamos lá. Show de bola. Já vamos renomear 3 lookalike. Depois a gente vê qual que é o lookalike que a gente criou aqui, para a gente renomear. Vamos descer aqui, tudo normal. No lookalike, se você quiser colocar mais uma verbinha, você pode colocar, porque a tendência é que esses públicos estão aumentando de volume, tá? E o que a gente faz aqui? Exclusão. Vamos excluir o envolvimento do lookalike. Não tem sentido anunciar para lookalike embolado com envolvimento, ok? Então, vamos excluir desse conjunto de anúncios, que ele já tem dono, que é o lookalike. Como que eu faço o público lookalike aqui dentro? É simples demais. Simples até demais. Ó, por exemplo, eu quero criar um lookalike de quem é o lead do e-book. Eu venho em cima do público do e-book, criar público semelhante.
Lembra do 1%, 2%, 3% que eu expliquei para vocês? Olha eles aqui, ó. Então, quanto mais longe, mais volume, porém menos qualidade. Beleza? Leads e-book. Essas pessoas estão no Brasil? Isso, no Brasil. Beleza. Eu venho aqui, ó, criar público. Pronto, criei meu lookalike. Tá certo? Vamos ver se ele já vai cair bonitinho aqui, ó. Olha lá, ó. Semelhante 1% a leads e-book. Flávio, eu quero criar um lookalike dos meus clientes. Então, vamos lá. Aqui, ó, lista de clientes. Ó, compraram desafio sem senha. Essas pessoas são qualificadas. Clica em cima. Criar público semelhante. Normalmente, tá? Igual o exemplo do outro aqui. Beleza? Legal, explicado o público do lookalike. Testem esse público. É interessantíssimo. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, lookalike, leads, e-book. Vou colocar aqui, lookalike 1%, né? Beleza. Show de bola. Vamos lá para o nosso próximo conjunto? Vamos lá para o nosso próximo conjunto. Interesses, tá? Até coloquei aqui alguns exemplos de interesses. Eu vi que no nosso grupo aí da aceleração, nosso programa tem vários terapeutas, né? Ou pessoas que querem buscar terapeutas, terapeuta holístico e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Esse é muito interessante. Ó, esse público aqui e esse já são públicos frios que a gente fala. São públicos que não te conhecem, que não tiveram nenhum contato com você, tá? Então, só para vocês terem ciência. Então, lookalike, interesse são públicos que nunca tiveram contato com você, tá? Mas esse recurso é muito interessante, tá? Só explicando brevemente. Pessoal, todo mundo aqui tem um interesse dentro da internet, tem um costume dentro da internet. Tá? Então, e o Facebook ele começa a identificar isso. Ele identificando isso, ele já vai te jogando nas categorias de interesse ali da plataforma. Tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de música, eu gosto de rock, eu gosto de pescaria. Então, eu sempre estou ali entrando em páginas, pesquisando, sei lá, visitando páginas relacionadas à pescaria, a rock. O Facebook fala, o Flávio ele tem gosto nisso, então já vou, deixa eu deixar ele na tribo aqui dos interesses aqui para que quando um negócio que queira achar o perfil do Flávio for procurar ali dentro do Facebook, ele coloca lá rock, pop, pescaria, o Flávio esteja lá no anúncio dessas pessoas, tá? Apareça para o Flávio isso, tá? Basicamente é isso, vocês já entendem esse processo. Mas eu vou reexplicar para vocês e reafirmar aqui e vou mostrar como é que a gente faz na prática isso, tá certo? Vamos duplicar aqui. E essa é a estrutura que vocês devem colocar aí se você for usar, se você tiver verba para usar todas essas, tá, pessoal? Então, sempre nessa ordem. Flávio, eu não vou usar o interesse nem o lookalike. Então, lista de leads, clientes, initiate checkout, depois visitaram o site, depois envolvimento. Os 3 públicos que você vai trabalhar. Beleza. Não, eu só vou trabalhar com os meus leads lookalike só. Então, lista de leads, lookalike, exclui os leads do lookalike. Sem segredo nenhum. Beleza? Vamos colocar aqui então, interesses. Dentro dos interesses, pessoal, tem como eu fazer vários tipos de interesse, tá? Eu vou estar explicando bem brevemente aqui para vocês, tá certo? Ó, vou deixar aqui R$10, normal. Então, onde eu vou, Flávio? Primeiro você vai excluir o público de lookalike dos interesses, que não tem sentido, beleza? E nós vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho. Direcionamento detalhado. Pessoal, sobre localização, idade, depois eu vou mostrar para você um público que você pode trabalhar aqui, tá certo? Então, direcionamento detalhado. Interesses em terapeuta. Vamos ver se tem. Vamos lá, terapia. Opa, já mostrou algumas pessoas que têm interesse em terapia. Beleza, eu posso fazer um conjunto de anúncios só com um único interesse. Então, o nosso primeiro teste para interesse é interesse único, que é só um único interesse, que você quer pegar só essa galera aqui, ó, da terapia. Eu quero pegar a galera toda aqui, ó, quero pegar essas 290 milhões de pessoas, independente. É o cara que tem interesse em terapia. Show de bola. Aí tem um outro tipo de interesse, que é meio tudo junto e misturado ali.
E aí, eu tenho uma dica. Quando você põe a sua palavra-chave mestre, ele começa a te dar sugestões com relação àquela... Então, fica mais fácil para você achar aqui, ó, tá? Tem até ferramentas que fazem isso. E aí, as pessoas vendem a ferramenta como se fosse um público secreto do Facebook. Não, é só você ir colocando aqui e vir nas sugestões. Essa é a ferramenta gratuita que você tem aqui, tá? Então, ó, você tá vendo? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, qualidade de vida, autoestima, ó, terapeuta holística, já começou. Então, opa, peraí, eu tenho uma galera junto e misturada, eu quero toda essa galera aqui. Por que você... mas por que então misturar tudo se dentro de terapia eu tenho toda essa galera aqui? Não. A hora que você faz isso, você começa a dar inteligência para o Facebook. Então, você começa a falar, além de terapeuta, ele quer terapeuta holística, terapia, beleza. Então, deixa eu misturar aqui. Então, eu vou anunciar mais ou menos para essa galera que o Flávio está falando aqui, tá? Então, você começa a misturar os interesses. Então, e não extrapola muito. No máximo, 5 interesses juntos aqui. Se colocar mais de 5, fica muito segmentado, buga o algoritmo. Então, tá? No mínimo 1, no máximo 5, beleza? Então, o segundo tipo é o junto e misturado. Beleza, qual que é um outro tipo de interesse que eu posso trabalhar? Mais segmentadinho, é o interesse limitado, beleza? Qual que é o interesse limitado, Flávio? Então, vamos supor, as pessoas que têm interesse em terapia, eu quero também que elas tenham interesse, vamos ver nas sugestões, em Google Analytics. Olha só. Ué, Flávio, mas por quê? Não, eu quero pegar um público mais digital dessas pessoas aqui. É o cara que está atrás mais de fazer anúncio, ele já está ali fazendo as publicações, os anúncios dele, é um cara que já está mais avançado no digital. Não é só um público de terapia... Opa, peraí. Coloquei errado aqui, tá? Ô, Alisson. Corta aí. Então, pessoal, beleza, coloca o interesse seu geral. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir com mais detalhes. E aí eu venho aqui e coloco aqui, sei lá, administrador de página. Administradores de página de Facebook. Vocês estão entendendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu juntei 2 interesses em comum. Então, eu não estou pegando todo mundo que tem interesse em terapia. E eu também não estou pegando todo mundo que tem interesse em administração da página no Facebook. Eu estou pegando o cara que tem interesse em terapia e também deve corresponder a administrador. Eu selecionei essas pessoas. Por quê? Porque eu quero pegar um cara que às vezes ele é terapeuta ou ele tem interesse em terapia, ele já está trabalhando no Facebook. Ele tem alguma coisa no digital, sabe? É um cara que ele é terapeuta, só que ele administra uma página, ele já está fazendo alguma coisa aí no Facebook, ele já tem mais o mindset, a noção de que o meu produto vai fazer efeito para ele, tá certo? E você pode colocar limites para tudo aqui, tá? Então, eu quero um terapeuta que ele seja o dono da sua clínica. Opa, então vamos procurar um interesse em comum em dono, proprietário, vamos ver, proprietário. Então eu quero um terapeuta que ele seja proprietário, proprietário de pequenas empresas. Então ele já tem uma pequena empresa. Opa, então eu quero falar com esse cara, tá? Então, pessoal, tá vendo como é que no próprio interesse você já começa a segmentar aqui com mais precisão? Então não é todo mundo que tem interesse em terapia, não é todo mundo que é proprietário, é o que tem interesse nos 2. Esse tipo é muito poderoso, limitado. E tem mais um tipo de interesse, né? Que é o interesse. Um interesse, sim, bem focado mesmo, tá? A pessoa que você fala assim, não, ele tem interesse nisso, eu tenho certeza que ele vai gostar do meu produto, tá? Então, vamos tirar a terapia e vamos colocar um interesse bem focadão aqui, vamos lá. Vamos colocar terapia primeiro, já que a gente está no exemplo de terapia aqui, e vamos ver as sugestões. Opa, terapia. E vamos nas sugestões. Então, vamos lá. Terapeuta holística já é uma coisa bem segmentada. Vocês entenderam? Massa corporal. Eu só vou focar em pessoas que
querem massa corporal, tá? Então você só põe esse interesse, não põe junto com outros abertos, beleza? Vamos lá, o que mais? Ó, massa corporal. Vamos ver se dentro de massa corporal ele me dá sugestões mais segmentadas ainda. Então vamos lá, sugestões. Ó. Cuidado, pessoal. Colesterol. Ele já começou a trazer alguma coisa aqui mais. CrossFit. Health Habits. Eu nem sei o que é isso. Health Habits. Mas eu sei que tem a ver com massa corporal. E aí, você pode pegar nesses interesses mais segmentados, é que podem estar os públicos. Lembra que eu não sei, em alguma das aulas a pessoa falou assim, mas eu não consigo achar o meu público, eu não consigo segmentar. É mais ou menos por aqui, tá? Uma é a copy, que você vai fazer no anúncio, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar depois. E outra é na segmentação aqui também, tá? Então, ó, eu tenho aqui interesse em massa corporal e health habits, tá? Se eu tirar aqui terapia e massa corporal e deixar só health habits, eu vou ter mais informações detalhadas ainda. E aí é onde você pode estar trabalhando, pode estar até na copy desse anúncio, você já vai poder trabalhar diferente, entendeu? Você já vai poder falar com essas pessoas, tá? Igual um exemplo que eu dei em umas aulas aí de pessoas que curtem livro de tal pessoa. Então, se a pessoa curte o livro dessa pessoa específica, lá no conjunto, você pode fazer um conjunto só de interesses com esse nome e lá no anúncio você dá conexão total com isso. Eu sei que você acompanha o conteúdo do fulano de tal que escreveu o livro tal. Eu tenho uma dica para você. Olha só a conexão que você pode dar com essas pessoas. Ó, self-care, tá? Então, ó, culinária vegetariana, ó, tá vendo? Tá entrando no segmentado ali mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, ultra específico, tá? Que é realmente esse tipo de interesse, tá bom, pessoal? E é isso, você vai trabalhar com esses interesses aí, ok? Flávio, tudo dentro de um interesse só? Não tem como. Então, esse aí você poderia colocar o conjunto de anúncio 4, interesses limitado, conjunto de anúncio 5, interesses ultra específicos, conjunto de anúncio 6, interesse limitado. Esse não tem jeito, tá, pessoal? Esse tem que fazer o teste separadamente. Mas, quer fazer um legal? Põe o único lá, o interesse único, que é terapia, ou coloca o junto e misturado. Coloca 4 interesses ali para você começar. Beleza? Essa é a dica que eu dou para você. Fechou? Geolocalização, tá? Eu até coloquei aqui, ó, plano de saúde em hospital, representante de aparelho de ultrassom. Por quê? Pessoal, essa segmentação ela é ultra poderosa. Já vou mostrar na prática para vocês aqui como é que vocês fazem isso, tá? Para você que tem anúncio local, que mexe com, que tem que anunciar ali localmente ali, é muito show de bola esse tipo de anúncio. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui e vamos duplicar os interesses, vão continuar na nossa estrutura aqui, beleza? Aqui, pessoal, eu até deixei como número 5, mas aqui acaba aquela questão da hierarquia de exclusão de público, tá? Porque eu não vou excluir nada desse público aqui. Eu vou deixar ele exclusivamente só anunciando para a geolocalização que eu tiver, tá? Então, vamos lá. Geolocalização. Vamos te mostrar um exemplo legal, exemplos legais aqui, tá certo? Que você realmente vai olhar e vai falar, poxa, como que eu não fiz isso antes, tá? Então, e aí o que eu faço nesse tipo de conjunto de anúncio? Eu vou deletando todos esses aqui, ó. Porque daí eu nem excluí esses caras desse anúncio e nem deixei, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só tiro, eu só vou tirando aqui, ó. Vou tirando. Então, beleza, pessoal, a gente deu uma cortadinha para adiantar para vocês, tá? Então, vamos lá, descer aqui, ó. Agora a gente vem aqui, ó, localizações, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui serve muito para pessoas que têm delivery, né, que querem anunciar, para corretores que querem anunciar o empreendimento naquele raio, para plano de saúde, que inclusive eu vou fazer um exemplo aqui, querem vender plano de saúde na cidade, tá? Para qualquer estratégia. E outra, eu vou ensinar um aqui que ele vai utilizar a geolocalização do lugar, tudo mais, vai criar conexão, só que você pode estar vendendo para todo o Brasil. Beleza? Vamos lá.
Tá, então vamos aqui primeiro para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tem um plano de saúde de Curitiba que ele quer vender esse plano para as pessoas. Simplesmente isso. Eu quero anunciar o meu plano de saúde para as pessoas. Onde que ele pode ter mais sucesso de anunciar o plano de saúde dele? Talvez nos hospitais, tá? Então vamos colocar aqui, ó, Curitiba. Então a gente já segmentou aqui. Curitiba, Hospital Santaé, Curitiba. Olha só. Então eu tenho um plano de saúde que eu atuo dentro da cidade de Curitiba e eu quero anunciar para aquela pessoa que está ali na fila do hospital, esperando uma consulta, passando todo aquele sofrimento ali que não precisava estar passando se ele tivesse um plano de saúde. Tá? E aí eu venho com o meu anúncio e acerto em cheio ali naquela pessoa que está naquele hospital. Flávio, mas vai estar anunciando ali num raio de 1 quilômetro, vai pegar mais pessoas ali, não tem problema. Tá? A minha ideia é pegar o cara do hospital, as outras pessoas não tem problema, entendeu? Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar para anunciar para vários hospitais em Curitiba. Hospital Curitiba, vamos ver qual que mais que ele traz aqui. Ó, Hospital das Nações, Hospital Universitário, Mackenzie, tá? Hospital São Vicente. Então ele vai anunciar ali para várias pessoas, olha lá, ó, já em uma outra região, tá? Então eu consigo anunciar o meu plano de saúde aonde as pessoas exatamente estão ali estressadas, porque não tem o plano de saúde. Elas estão na fila, elas estão passando por um momento ruim ali. Se elas tivessem um plano de saúde era bem melhor. E aí ela tá lá no celular olhando e aí daí a pouco, coincidentemente, aparece o seu anúncio do seu plano de saúde, tá? Então tem esse tipo de anúncio que é bem específico, tá? Uma outra ideia também, tá rolando uma feira de marketing digital, por exemplo, uma feira de terapia holística, ou uma feira de médicos, e você, por exemplo, tá rolando uma feira de médicos em um espaço de eventos lá, tá? Então, espaço de eventos Curitiba, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Salão de Eventos Curitiba. Lá no Salão de Eventos Curitiba está rolando um evento para médicos que tem outra finalidade. E aí vai você lá como um representante de equipamentos para medicina. Tá? Representante de equipamentos para cirurgia. Beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer lá no Salão de Eventos Curitiba, fazer rodar o anúncio naquele horário, naquele evento. Você imagina se fosse para você pagar um banner para deixar lá nesse evento dos seus equipamentos? Você imagina o quanto que você não iria gastar, né? Então, deixa eu me aumentar um pouquinho aqui. Então, pessoal, você imagina quanto que você pagaria? E olha aqui quanto que você poderia pagar, R$6, R$10 para você atingir todo mundo ali do celular do evento. Então o cara tá ali no evento, ele vai olhar o celular, de cara vai bater o seu anúncio ali. E aí o cara vai falar, nossa. E aí você pode fazer no seu criativo, lá, que é o criativo que a gente vai mostrar lá depois, devido às segmentações aqui. Você falando para essa pessoa, eu sei que você está no evento, tal, no local, tal. Você tem interesse em conferir essa promoção? Eu estou fazendo uma promoção exatamente para quem está nesse evento. Olha só que conexão que você dá para essa pessoa. Beleza? Então, mais um exemplo aqui de geolocalização para você. Beleza? Vamos lá então para o nosso próximo anúncio. Nosso próximo conjunto de anúncios, de exemplo, de estrutura de campanha, que é a conexão por segmentação demográfica. Sabe aquele anúncio que fala exatamente com você, que descreve o seu perfil? Não o seu perfil comportamental, mas o seu perfil ali. Ele fala o seu signo, ele fala o seu aniversário, ele fala a sua idade, ele adivinha qual o telefone que você está usando. Se você está no Stories ali, olha que segmentação, que conexão que você pode fazer para essa pessoa, beleza?
Então, vamos fazer esse tipo de exemplo aqui para vocês agora. Vamos duplicar aqui, ó. Clico aqui em duplicar. Beleza? Abriu o nosso novo conjunto de anúncio aqui. Vou colocar o número 6. Segmentação, dados demográficos. Tá? Então, olha só, se você estudou muito bem o seu perfil, essa é a hora de você atuar. E aqui tem muito a ver com o anúncio que você for fazer. Tá? Esse anúncio desse conjunto de anúncios tem que ser específico, igual o da geolocalização. Tá? Não tem como você não ser específico nesse tipo de conjunto de anúncio aqui. Então, o seu anúncio ele tem que andar exatamente junto com o seu conjunto de anúncios. Por quê? Você vai descrever exatamente qual que é a segmentação aqui, tá? Então, o orçamento eu posso deixar R$10 ou R$6, beleza? E aí aqui, vamos manter algumas segmentações aqui. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu excluir isso aqui. Então, primeiro, dá para a gente brincar até com a localização. Então, vamos lá. Localização. Vamos colocar Curitiba. Então, na localização, eu só coloco Curitiba, Paraná, Brasil. Eu tiro o salão de eventos Curitiba. E aí eu deixo aqui apenas na cidade atual. Pessoal, isso aqui, como eu falei para vocês, serve para qualquer produto. Não só para produto local. Por quê? Você pode fazer isso aqui em todo lugar do Brasil e anunciar para todo lugar do Brasil. Tá? Então, você pode fazer um conjunto de anúncios só para Curitiba, um conjunto de anúncios só para São Paulo, um conjunto de anúncios só para as capitais, tá? E vender o seu produto conectado com as capitais. Beleza, vamos lá. Vamos fazer primeiro o exemplo de Curitiba que eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso, tá? Curitiba, beleza. Vamos colocar uma idade específica aqui. Vamos colocar pessoas que têm de 30 a 32 anos. Vamos fazer um exemplo de pessoa aqui. Vamos fazer um exemplo de... Eu quero segmentar para noivas. É um exemplo, pessoal, tá? Você pode fazer isso aí para o seu público perfeitamente. De 26 a 28. Então tá, coloquei. Então, olha como é que eu já segmentei. Eu sei que essa pessoa ela mora em Curitiba e ela tem entre 26 e 28 anos. Opa, ó minha copy sendo formada já, lá do anúncio. Você é de Curitiba e tem entre 26 e 28 anos, mas eu vou especificar mais ainda. Eu vou vir aqui e vou colocar mulher. Mas eu quero especificar mais ainda. E eu venho no direcionamento detalhado e venho aqui em procurar. E eu venho aqui em dados demográficos. E eu venho aqui em acontecimentos. Aniversário, mês de aniversário, aniversário em fevereiro. Opa! Eu sei que você faz aniversário em fevereiro, você mora em Curitiba e você tem entre 26 e 28 anos. Não precisa ser literalmente desse jeito, tá? Mas, olha só. E aí eu vou procurar mais uma informação dessa pessoa aqui, ó. Eu venho em dados demográficos, relacionamento, status de relacionamento, olha aqui, noivo. Mas não é noivo, eu selecionei mulher, então são noivas. Olha só. Beleza. Vamos lá. Agora eu desço mais um pouco aqui e eu venho nesses posicionamentos. Aí eu venho em posicionamentos manuais. Pessoal, estou dando todos esses exemplos, que não é para você fazer todos esses exemplos juntos. Você pode até fazer, mas é só para mostrar para você que você pode fazer um deles ou mais de um deles. Tá? Então, eu vou desselecionar a Audience Network, que o meu anúncio eu não quero que apareça aqui. Eu não quero que apareça no Messenger nem no Facebook. Eu só quero que o meu anúncio apareça no Instagram. Opa! Então, eu já consigo controlar o meu anúncio. Só vai aparecer na página do Instagram.
Show. Só que eu não quero que o meu anúncio apareça lá no feed de notícias do Instagram. Eu só quero que ele apareça lá nos stories do Instagram. Então eu venho e desseleciono o feed. E só seleciono o story. Caramba! Olha só o tipo de anúncio que eu vou fazer agora. Eu sou um fotógrafo lá de Curitiba e eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero divulgar o meu trabalho para noivas lá de Curitiba. Então, o meu criativo pode ficar assim. Olá, tudo bem? Eu sei que você está passando um momento muito especial. Eu quero te convidar, você está passando um momento muito especial, né? Que é ser noiva, né? Então, eu tenho uma promoção exclusiva, uma condição exclusiva para você, tá? Você que faz aniversário, inclusive nesse mês de fevereiro, tá? Você vai completar os seus 29 ou os seus 30 anos agora em fevereiro, eu sei disso, tá? E eu quero te convidar para, se você chamar aqui agora, você vai ganhar 2 fotos em 2 pontos turísticos de Curitiba, ok? E aí a gente pode conversar para a gente fechar um book maravilhoso em outros pontos, tá certo? Mas eu só quero te comunicar que você ganhou 2 fotos em 2 pontos turísticos de Curitiba. É só deixar o seu cadastro aqui. Olha só, pessoal, olha a conexão. E aí, se você tem um produto que você pode escalar para outros lugares, você pode fazer isso em outros lugares, simultaneamente. Você só vai dividir o conjunto de anúncios, porque você vai fazer um anúncio específico para cada conjunto de anúncios. Beleza? Gostaram desse último aqui? Show de bola? E é isso aí. Tá? Essas são as segmentações que você vai utilizar em vários momentos das suas campanhas. E eu quis mostrar na prática isso aí para você. Não é para você usar na campanha, em todas as campanhas que você vai fazer. Lembrando, você vai personalizar suas campanhas. Então, você sabe como fazer esse público, você sabe que hora que você vai usar esse público aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu vou te mostrar os criativos poderosos que você vai utilizar em comunhão com esses conjuntos, tá certo? E é isso que eu tenho para falar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula aqui. Programa de aceleração, de crescimento, Green. Prometo fazer mais aulas específicas para as necessidades de vocês, tá? Mas essa aula aqui realmente ela vai servir bastante para qualquer um de vocês. Ok? A gente se encontra na próxima aula. Até mais.